O que acontece na mente de um adolescente antes que ele cometa o irreparável? Esta pergunta surgiu para os investigadores de Tulsa em janeiro de 2023, quando uma noite familiar comum terminou em tragédia, para a qual não há explicação até hoje. Em 5 de janeiro daquele ano, o tranquilo bairro residencial de St. Thomas Square, no coração de Tulsa, Oklahoma, foi palco de um evento que chocou até mesmo os policiais mais experientes. Naquela noite, April Lyda, mãe de 3 filhos, tomou uma simples decisão doméstica. Permitiu que Xander, o filho do meio, passasse a noite no andar de baixo. O menino teria que acordar cedo para a escola, e isso parecia razoável. O filho mais novo passaria a noite com o pai biológico. No apartamento de 2 andares, restavam apenas April, Xander, sua irmã mais velha e os 2 gatos de estimação. Perto do anoitecer, a mãe e a filha subiram para dormir, enquanto o menino se acomodava no sofá, no andar de baixo. Ninguém imaginava que aquela noite seria a última de sua vida. Por volta da meia-noite, gritos romperam o silêncio do apartamento. Gritos agudos, penetrantes. April acordou instantaneamente. Os sons vinham de baixo, de onde Xander dormia. O primeiro pensamento foi de um pesadelo. A mulher desceu rapidamente a escada, segurando-se no corrimão. A luz da sala não estava acesa. Ela se aproximou do sofá e tentou virar o filho para acordá-lo, mas o menino estava em silêncio. Quando ela o tocou com as mãos, sentiu algo úmido. Acendeu a luz. Viu sangue. April começou a sacudir o filho com mais insistência. Xander recuperou a consciência por um instante. Os olhos se abriram um pouco, os lábios se moveram e ele conseguiu dizer, com dificuldade e dor: "Ela me esfaqueou." A mãe parou. Não entendeu imediatamente de quem ele falava. O filho ora perdia a consciência, ora voltava à realidade. Sua respiração estava entrecortada, rouca. Ao levantar a camisa, a mulher descobriu várias facadas no peito do menino. O tecido estava encharcado de manchas escuras. April ligou imediatamente para o 911. As mãos tremiam, a voz falhava. O operador de emergência deu instruções claras: iniciar a massagem cardíaca. A mulher ajoelhou-se ao lado do sofá. Enquanto seguia as instruções, ela tentava simultaneamente encontrar a filha. Gritava o nome dela repetidamente, a voz ecoando nas paredes dos quartos vazios. Mas não houve resposta. O nome da menina não é divulgado por motivos de segurança. Na mente da mãe, formou-se uma imagem. Um ladrão havia invadido o apartamento, atacado o filho, e a filha ou se escondeu em pânico, ou se tornou a próxima vítima, ou conseguiu fugir. A ideia de que a filha mais velha pudesse estar ferida ou algo pior impedia-a de se concentrar no que estava acontecendo ali, sob suas mãos. Quando os policiais chegaram ao local, 3 viaturas, com as luzes azuis piscando na escuridão da rua, encontraram a menina na rua, perto da casa. Ela havia fugido pela escada e agora soluçava histericamente, gritando a mesma coisa: "Perdão, perdão." O estado de choque era evidente. O rosto estava molhado de lágrimas, as mãos tremiam. Mas ela quase imediatamente confessou, lentamente, ofegando entre as palavras, que fora ela quem esfaqueara o irmão várias vezes. Ela mesma. Nesse momento, Xander ainda estava vivo, embora seu estado fosse crítico. April estava de lado, observando os paramédicos tentarem estabilizar o filho. Luvas, compressas, movimentos rápidos, comandos profissionais. A mulher não acreditava no que ouvira da filha. Ela ainda pensava que um estranho havia entrado na casa, que era obra dele. Mas a filha repetia sua confissão, uma e outra vez.
A mãe gritava e chorava ao mesmo tempo. Ela não conseguia entender o motivo. Não conseguia conciliar as duas imagens, a filha amorosa e alguém capaz de tal ato. April gritava em meio às lágrimas: "Reze para que ele sobreviva." Jander foi levado às pressas para um hospital local em uma maca que foi carregada para a ambulância. Os cirurgiões iniciaram a cirurgia imediatamente. Os médicos contavam com um milagre, embora a experiência sugerisse o contrário. A filha permaneceu com a polícia e a mãe na casa para se explicar. O ar frio de janeiro, a luz dos postes, as vozes dos vizinhos nas janelas. Os peritos já estavam trabalhando no local, registrando evidências, fazendo gravações com câmeras corporais, documentando a confissão da estudante. April estava em estado de histeria. Sua voz ora falhava, ora se silenciava. Levou um tempo até que ela conseguisse falar de forma minimamente coerente. Um dos oficiais trouxe-lhe água em um copo de plástico. Ela não bebeu. A própria menina também estava extremamente perturbada. Chorava convulsivamente, pedia desculpas e repetia que não entendia o que havia acontecido com ela. As palavras saíam em fragmentos. Ela implorava por perdão, olhava para a mãe com os olhos arregalados, esperando algo, consolo, explicação, perdão. Os policiais inspecionaram a sala de estar onde o ataque ocorreu, o sofá, a almofada, o sangue na estofaria, mas não encontraram a faca. A menina explicou imediatamente. Depois de desferir os golpes, ela subiu para o seu quarto, pelos mesmos degraus por onde havia descido cerca de 20 minutos antes, e jogou a arma pela janela. Simplesmente abriu a janela e a soltou. Os peritos examinaram o quintal com lanternas e rapidamente encontraram a faca na grama sob a janela do segundo andar. A lâmina estava coberta de sangue seco, o cabo também. A pergunta principal permanecia sem resposta. Por que isso aconteceu? A estudante insistia que não entendia o que havia possuído. Ela descreveu seu estado como algo demoníaco. A palavra soou estranha vinda dela. Em seguida, um pouco mais calma, ela contou como os eventos se desenrolaram. Segundo ela, o irmão ficou acordado até tarde assistindo a uma série de televisão. Ela ouvia os sons, música, diálogos, risadas de fundo, enquanto estava em seu quarto, no andar de cima. Não estava dormindo, apenas deitada. Em algum momento, algo virou em sua cabeça. Foi assim que ela descreveu, virou, como um interruptor. Ela se levantou da cama, pegou uma faca da cozinha, desceu a escada escura e se aproximou do irmão em silêncio. Xander estava sentado no sofá, virado para a televisão. Ele ouviu passos, virou-se e congelou com o aparecimento inesperado da irmã no meio da noite. De repente, ela desferiu vários golpes na região do peito, rapidamente, sem palavras, sem aviso. Mais tarde, foram contadas 3 facadas profundas, localizadas próximas umas das outras. O menino gritou. Somente o grito dele trouxe a irmã de volta à realidade. Ela parecia ter acordado. Percebendo que algo terrível havia acontecido, ela se virou, correu para cima, jogou a faca pela janela e se escondeu em seu quarto até a chegada da polícia. Sentou-se no chão, com as costas contra a parede, abraçando os joelhos com as mãos. Xander, nesse meio tempo, lutava pela vida na sala de cirurgia. Os ferimentos eram profundos. Os cirurgiões viram que os golpes foram desferidos com força e fúria e não acidentalmente. A menina, enquanto isso, descrevia detalhadamente suas ações à polícia. O oficial pediu que ela mostrasse exatamente como segurava a faca, como estava posicionada.
Ela se levantou e demonstrou os movimentos, de cima para baixo, bruscamente. Tudo foi gravado em vídeo. Era claro que ela se arrependia. Sua voz tremia, o rosto estava pálido. Ela repetia constantemente que o irmão ficaria bem, como um mantra. A situação era extremamente grave. Se o menino não sobrevivesse, a irmã enfrentaria uma acusação que nem se queria pronunciar. Apenas a idade dela permanecia controversa. Os detetives suspeitaram de problemas psiquiátricos. Começaram a procurar sinais de desvios comportamentais, vestígios de automutilação, algo que explicasse o inexplicável. E, de fato, encontraram cortes antigos no braço direito da menina, finas linhas brancas na parte interna do pulso. Ela não tentou esconder. Confessou que os havia feito a si mesma com uma faca comum, alguns meses antes. Os ferimentos pareciam antigos, já cicatrizados. Finalmente, April se recompôs o suficiente para se comunicar com a polícia de forma mais ou menos coerente. Mas a mulher tinha dificuldade em se concentrar. Ela estava dividida entre a preocupação com o filho, que estava na mesa de cirurgia, e o medo pelo destino da filha, que estava algemada ao lado dela. Ela queria ir ao hospital para estar perto de Xander neste momento crítico. Não conseguia ficar ali. Após uma breve conversa com os detetives, registraram nome, endereço, informações básicas. April partiu para o centro médico no carro de um parente. Ao mesmo tempo, a filha foi colocada no banco traseiro de uma viatura policial. As mãos foram algemadas, algemas grandes demais para os pulsos dela. Foi levada à delegacia para interrogatório. No caminho, a menina perguntou várias vezes atrás da divisória o que aconteceria com ela agora. A voz estava baixa, incerta. Os investigadores próprios não sabiam a resposta. Tudo dependia se a vítima sobreviveria. Eles tentaram acalmá-la, dizendo que Xander tinha boas chances. Ele recebeu ajuda imediatamente, e médicos experientes estavam fazendo todo o possível. Mas eles próprios não acreditavam muito nisso. A estudante estava preocupada se ainda conseguiria voltar para sua escola, se despedir dos amigos. Ela tinha medo da prisão, medo de ter destruído sua vida com uma única decisão. Ela se culpava. Depois, começou a soluçar novamente e a orar em voz alta pelo irmão. Baixinho, quase em sussurro, os lábios se moviam. Mas aqui surgia uma complicação legal. Pelas leis de Oklahoma, um criminoso precisa ter uma idade mínima específica para ser julgado como adulto, com uma pena séria. Ela não atingia esse limite. A situação também dependia da sobrevivência de Xander. Se sim, um tipo de acusação. Se não, uma história completamente diferente. A menina inesperadamente se abriu no carro. Entre soluços, ela contou aos policiais sobre seu professor de matemática, que havia passado recentemente por um tratamento difícil. Quando ele voltou para a escola, magro, pálido, mas vivo, ela começou a gostar ainda mais da matéria dele. Ela estava muito preocupada com o professor durante sua ausência. Continuou a chorar baixinho e a repetir o quanto lamentava o ocorrido. As palavras soavam mecânicas, como se ela tentasse convencer a si mesma da veracidade delas. Ela também mencionou que ajudava a mãe em casa, lavava a louça, arrumava os quartos, lavava a roupa e cuidava dos irmãos mais novos enquanto April estava no trabalho. Alimentava-os, lia histórias, garantia que não brigassem. Uma irmã mais velha comum. A detida até começou a pensar em voz alta que tudo aquilo era apenas um pesadelo do qual ela precisava se livrar rapidamente. Ela disse que queria acordar e voltar a si, fechar os olhos, abrir e tudo isso desapareceria. Depois, até pediu para tirar as algemas, porque ela era uma boa menina. O oficial olhou pelo espelho retrovisor, mas não respondeu nada.
Enquanto a irmã mais velha conversava com os detetives e tentava compreender o que a esperava, Xander jazia no hospital sob a luz brilhante do centro cirúrgico. April chegou lá logo depois. A mulher permaneceu na área de espera, paredes brancas, cadeiras de plástico, cheiro de antisséptico, um relógio a tiquetar na parede. Um dos policiais que a acompanhavam sentou-se ao lado dela, não muito perto. O menino estava vivo, mas sua condição permanecia grave. Os médicos faziam tudo o que estava ao seu alcance. A cada 20 minutos, alguém da equipe médica saía ao corredor, mas não havia notícias. Tentaram acalmar a mulher, informando que o estado do filho havia estabilizado. April respondeu baixinho, olhando para o chão, que não queria perder os 2 filhos em uma única noite. As palavras soaram como uma constatação de fato, sem histeria. Enquanto o policial tentava apoiar April, oferecia café da máquina, água, algo mais, ele também coletava informações adicionais para o relatório. Fazia perguntas com cautela, em voz baixa. A mulher contou que criava os filhos sozinha. Eles tinham pais diferentes, que quase não participavam de suas vidas e não ofereciam ajuda financeira ou de qualquer outro tipo. Segundo ela, nunca houve conflitos sérios entre os filhos. Pelo contrário, o irmão e a irmã se davam bem e se apoiavam. Frequentemente faziam yoga juntos com vídeos do YouTube, passeavam no parque, assistiam a desenhos animados. Um irmão e uma irmã comuns. A mulher não permitia que as crianças xingassem, mesmo palavras leves eram proibidas. Proibia assistir a filmes de terror que pudessem provocar agressão ou pesadelos. Todo fim de semana a família ia à igreja, uma pequena comunidade batista a 3 quarteirões de casa. A educação era conservadora, tradicional. Com a filha, nunca surgiram problemas sérios. Ela não mostrava tendência a comportamento agressivo, não torturava animais, não se envolvia em brigas. Na escola, a menina era calma, dócil, até um pouco tímida. Os professores não reclamavam. Pelo menos era assim até o início da adolescência, que começou menos de 1 ano antes do ataque. Nesse período, a filha tornou-se mais reservada, passava mais tempo sozinha. Ela podia passar horas sentada no quarto com a porta fechada. Ouvia a música nos fones de ouvido, mantinha um diário. Começou a expressar descontentamento por vários motivos: comida, roupa, planos para o fim de semana. Mas isso lembrava mais uma resmungança típica de adolescente e não agressão verdadeira. Uma adolescência normal. April considerava isso perfeitamente normal para a idade dela. Ela não via nada de especial no comportamento da filha. Parecia um período normal de puberdade e até mais tranquilo do que o de muitos outros adolescentes com quem ela tinha contato através dos amigos da escola da filha. Não havia conflitos na família. A menina nem levantava a voz para a mãe, não batia às portas, não fazia cenas. April tinha certeza de que o isolamento passaria com o tempo. Ela tentava apoiar a filha. Perguntava como estavam as coisas, oferecia-se para conversar e não a pressionar demais, dando-lhe espaço. A mulher se esforçava ao máximo para manter uma atmosfera saudável em casa, apesar do cansaço constante do trabalho. Mais tarde, isso foi confirmado por vizinhos e parentes. Ninguém havia notado a menina se comportar como uma adolescente problemática, capaz do que aconteceu naquela noite. Parecia um ato súbito de crueldade imotivada, sem aviso, sem escalada. April criava 3 filhos sozinha: Xander, sua irmã mais velha e seu irmão mais novo. Passava a maior parte do tempo no trabalho, turnos de 8 horas, às vezes horas extras, para prover tudo o que a família precisava. Lidar com todas as dificuldades não era fácil. Contas, comida, roupas, material escolar. O pai biológico de Xander aparecia na vida deles apenas ocasionalmente. Uma vez por mês, talvez 2, levava o filho para o fim de semana.
E os pais da filha e do filho mais novo não apareciam há anos. Apesar da pequena ajuda dos homens e dos parentes, a avó às vezes vinha ficar com as crianças. Cuidar delas e zelar por elas em tempo integral não era fácil. A mulher disse ao policial, devagar, escolhendo as palavras, que não fazia ideia do que poderia ter causado tal ataque de raiva na filha. Antes disso, entre as crianças, ocorriam apenas as habituais e breves brigas, por causa do controle remoto da TV, por quem ia primeiro ao banheiro, coisas pequenas. Elas passavam rápido. As crianças nunca brigavam fisicamente. Sempre faziam as pazes e se acalmavam rapidamente. Isso lembrava as relações típicas de irmãos, como as que existem em milhões de famílias. A atmosfera familiar era confortável e ambos os pais se esforçaram para isso, mesmo aqueles que raramente apareciam. Embora o pai de Xander participasse pouco da vida das crianças, quando ele aparecia, o homem nunca privilegiava o filho biológico em detrimento dos outros. Ele dava a mesma atenção a todos os 3 filhos, para que ninguém se sentisse preterido ou estranho. April estava certa de que ela e o ex-companheiro haviam construído a relação de forma que nenhum dos filhos sentisse falta de atenção ou ciúmes. Pelo menos era o que lhe parecia. No entanto, havia fatos que contradiziam essas palavras. Nos pulsos da estudante foram encontrados cortes que ela mesma havia feito com um objeto afiado. O detetive acreditava, com razão, que problemas psíquicos poderiam ter desempenhado um papel crucial no que aconteceu. Talvez algo estivesse se desenvolvendo secretamente por muito tempo. Ao fim da conversa, o policial pegou um formulário da pasta e pediu a April que assinasse um consentimento voluntário para a busca na casa. A mulher estava certa de que não encontrariam nada criminoso lá, nenhuma substância, arma ou registros estranhos. Por isso assinou o documento sem hesitar, com a mão trêmula. O detetive dobrou cuidadosamente o papel e saiu. Agora, era preciso enviar uma equipe de peritos criminais para a área para uma inspeção completa. Em breve, parentes de April chegaram ao hospital. A irmã, um primo, a tia. Todos queriam apoiar a mulher e Xander. Sentaram-se em silêncio ao lado, seguravam suas mãos, traziam chá. Infelizmente, os esforços dos médicos foram em vão. O estado do menino piorou drasticamente cerca de 2 horas após o início da cirurgia. A pressão caiu, o coração parou. A reanimação não ajudou. Às 2h30 da manhã, ele faleceu devido aos ferimentos na mesa de cirurgia. O cirurgião saiu ao encontro da família e comunicou a notícia. April cobriu o rosto com as mãos. Por volta das 4 da manhã, um dos detetives levou a menina à sala de interrogatório na delegacia. Ela ainda estava visivelmente nervosa e chocada, mas conseguiram acalmá-la parcialmente, repetindo que Xander seria ajudado pelos médicos. Não lhe contaram a verdade imediatamente, que o irmão já não existia. Por enquanto, não era necessário. A menina foi examinada sob a câmera. Fotografaram os cortes nas mãos, registraram as contusões, anotaram no relatório. Logo April chegou à delegacia com os olhos vermelhos de tanto chorar. A mulher havia perdido o filho, mas queria apoiar a filha. Ela acreditava que tudo acontecera sem intenção, que a filha não era totalmente culpada. Os detetives iriam conversar com a menina na presença da mãe. A mulher entrou lentamente na sala, sentou-se na cadeira ao lado da filha e pegou a mão dela. Em seguida, em voz baixa, com pausas, informou a filha que o filho não pôde ser salvo, que ele havia partido. Ambas caíram em prantos ao mesmo tempo, alto, convulsivamente, abraçadas. A estudante implorava constantemente por perdão, repetindo isso repetidamente através das lágrimas. Na madrugada,
A polícia continuava a trabalhar na casa da família Lida. Os peritos criminais inspecionavam metodicamente a cena do crime, procurando respostas para perguntas que se multiplicavam a cada hora. Várias pessoas inspecionavam os quartos, mediam, fotografavam, coletavam amostras. Outros batiam de porta em porta na vizinhança com cadernos, faziam perguntas, registravam depoimentos. Aquela manhã foi particularmente sombria para o bairro. A polícia de Tulsa já havia lidado com vários casos desde o início do ano, mas nenhum havia sido cometido por uma pessoa tão jovem. Para os moradores locais, o ato da menina foi um verdadeiro choque, algo que não se espera ver num bairro tranquilo, onde todos se conhecem. Ninguém a suspeitava de ser capaz de algo assim. As pessoas balançavam a cabeça, sem acreditar. Eles confirmavam as palavras de April. A filha nunca havia sido vista em episódios criminais. Não roubava, não fazia baderna, não entrava em conflitos. Sempre foi quieta, não conflituosa, não maltratava animais no quintal. Alguns vizinhos a descreviam como excessivamente reservada, mas ela certamente não parecia alguém capaz de tal coisa. No quarto dela, foi realizada uma busca minuciosa. Abriram armários, verificaram gavetas da mesa, folhearam livros. Mas não encontraram nada comprometedor. Não havia nada proibido lá, nenhuma substância, objetos estranhos, desenhos assustadores. Os diários continham experiências adolescentes comuns, anotações sobre a escola, amigos, professores, sonhos sobre o futuro. No histórico do navegador e no telefone não foram encontradas buscas ou conversas assustadoras. Tudo parecia estranhamente normal. Quando algo assim é cometido espontaneamente, sem preparação e sem sinais de alerta, isso é mais uma exceção à regra na criminologia. Geralmente, uma pessoa caminha para um crime grave gradualmente, através de uma escalada, começando com pequenas infrações, agressão a animais, fantasias sobre ações violentas. Os detetives foram à escola da menina na manhã do mesmo dia. Conversaram com o diretor, o professor da turma, o psicólogo escolar. Mas lá também ouviram as mesmas histórias sobre seu caráter tranquilo. Estudava bem, não faltava às aulas, não era insolente com os professores. Uma menina quieta na fila do meio. Enquanto isso, a suspeita estava sob custódia no Centro de Justiça Juvenil, uma instituição especial para menores. Ela foi colocada em um quarto separado sob vigilância. O motivo do ataque ainda não havia sido revelado, o que complicava ainda mais a situação para a investigação. Apesar da confissão registrada, gravada em vídeo e documentada no relatório, a questão processual continuava a ser debatida. Como proceder com a infratora, considerando sua idade? A legislação estadual não fornecia uma resposta clara. Embora April tivesse perdido o filho Xander, ela declarou publicamente, alguns dias depois, que acreditava na justiça para a filha. Não em punição, mas em justiça. Ela espera lidar com os problemas dela e acredita que a menina voltará para a família quando tudo isso acabar e ela passar por tratamento. A mulher estava firmemente convencida de que o ato da filha estava relacionado apenas a problemas psíquicos e não a má fé. April contou aos detetives mais detalhes sobre o histórico médico da filha. Há alguns anos, a filha foi medicada para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O diagnóstico foi feito rapidamente, após uma única consulta. Algum tempo depois de começar a tomar os comprimidos, ela notou mudanças. A estudante começou a se comportar de forma mais agressiva do que antes. Parecia que ela sentia irritação sem motivo por qualquer coisa insignificante. Um som alto, uma luz brilhante, o pedido de alguém.
No início, isso não foi percebido como um sinal preocupante pela mãe, apenas um efeito colateral da adaptação ao medicamento. Vários anos se passaram. A menina começou a se fechar ainda mais, a interagir menos até mesmo com pessoas próximas. Evitava conversas durante o jantar, ia para o quarto logo depois da escola. O mais alarmante foi o fato da autoagressão, cortes no pulso que ela escondia com mangas compridas. Nem todos acreditavam na versão de April de que os medicamentos prescritos poderiam ter afetado a filha tão fortemente a ponto de causar um estado maníaco ou um episódio psicótico. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um problema bastante comum entre crianças em idade escolar. Milhões de crianças tomam medicamentos semelhantes. No entanto, por si só, essa síndrome não causa propensão à agressão, crueldade e comportamento imprevisível de tal magnitude. Essa síndrome poderia mascarar uma doença mais grave, transtorno bipolar, esquizofrenia, outras anomalias psíquicas. Mas nas instituições médicas que a menina frequentou durante todos esses anos, não havia registros correspondentes de suspeitas de algo semelhante, apenas TDAH. April procurou a clínica assim que notou os primeiros sinais de problemas na filha. A mulher viu instabilidade no estado dela e queria ajudar, torná-la mais equilibrada e calma. Quando ela levou a filha ao especialista pela primeira vez, ele conversou com a menina por cerca de 40 minutos. Fez perguntas, observou o comportamento e, sem hesitação prolongada, deu o diagnóstico: TDAH. Prescreveu o medicamento, passou a receita. Isso aconteceu há alguns anos. A menina tomou os medicamentos regularmente durante todo esse tempo. No entanto, menos de um ano antes do ataque ao irmão, ela começou a ter novos problemas. O desempenho escolar caiu drasticamente, ela começou a faltar nas tarefas, não conseguia se concentrar nas aulas. April novamente começou a investigar o que estava acontecendo com a filha. Os professores procuraram a mulher, preocupados com as mudanças. Por recomendação dos profissionais de saúde escolar, ela conversou novamente com a filha a sós. E ela, depois de um silêncio, confessou ter alucinações. A menina começou a ver algo estranho, sombras, figuras, fantasmas nos cantos do quarto que alertavam sobre a morte iminente de alguém próximo. Então, a mãe assustada a levou novamente à clínica com urgência. O médico ouviu, franziu a testa e decidiu ajustar a terapia. Prescreveu novos medicamentos, uma dosagem diferente. Mas a situação só piorou nas semanas seguintes. As alucinações não desapareceram, a menina ficou ainda mais reclusa. Um mês antes do irreparável acontecer, April tomou a decisão independente de parar com todos os medicamentos. Simplesmente parou de dar os comprimidos à filha. Agora, olhando para trás, a mulher começou a analisar em mais detalhes os eventos que precederam a tragédia. Ela viu os velhos problemas, o isolamento, os cortes, o comportamento estranho, sob uma nova luz, e concluiu que a filha havia experimentado um episódio maníaco quando fez aqueles cortes no pulso. Infelizmente, devido à falta de conhecimento necessário sobre psiquiatria, a mãe simplesmente não percebeu isso como um sinal de alerta sério que exigia intervenção imediata. Ela decidiu então que seria suficiente tirar a filha da escola regular e colocá-la em ensino domiciliar, menos estresse, menos pressão dos colegas. Foi a este momento que ela associou a interrupção completa da medicação. A mulher considerou isso uma medida temporária por alguns meses. Ela não parava as consultas com os especialistas da clínica, ligava, ia lá. Mas devido ao trabalho constante e à agenda lotada, 8 horas de pé todos os dias, não conseguia fazer isso com regularidade suficiente. Antes de tomar a decisão final sobre o ensino domiciliar, ela consultou os professores e a administração da escola. A mulher foi tranquilizada, pois lhe disseram de forma profissional e confiante
que cerca de 25 crianças estavam simultaneamente em ensino domiciliar na escola por diversas razões. Para muitos, isso realmente ajuda a lidar com a adolescência e problemas psicológicos semelhantes. Isso acalmou a mãe preocupada, aliviando parte da sua ansiedade. Ela não suspeitava então o que tudo isso se tornaria em poucos meses. No entanto, April nunca temeu pela segurança física do filho mais novo perto da filha. Xander e a irmã nunca tiveram conflitos ou brigas sérias. Mesmo durante o período de deterioração notável de sua condição mental, a filha mais velha sempre demonstrou amor e cuidado visíveis pelo irmão. Ela lia para ele à noite, ajudava com as lições de casa, protegia-o de valentões no quintal. A menina continuava a insistir em conversas com psicólogos e detetives que ainda não entendia por que aquilo tinha acontecido daquela forma. Ela descreveu seu estado naquela noite como uma espécie de loucura demoníaca ou possessão. Como se estivesse observando o ocorrido de fora, via-se, como em um filme, como uma pessoa estranha e não pudesse fazer nada, parar, gritar. Supostamente, ela não controlava suas ações completamente. Ao mesmo tempo, agora, em si, ela sentia um fortíssimo sentimento de culpa que a impedia de dormir e comer. Naturalmente, essa descrição lembrava aos psiquiatras os sintomas de algo muito mais sério e preocupante do que um simples transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Após vários dias de contato com as autoridades policiais e o choque inicial, April fez declarações em um canal de notícias local. Os jornalistas demonstraram um interesse enorme, quase doentio no caso. Era um evento sem precedentes, considerando a idade de ambas as partes. Todos entrevistaram com entusiasmo a mãe que havia perdido o filho, mas defendia a filha. Câmeras, microfones, perguntas. Os materiais instantaneamente se tornaram virais nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações e milhares de comentários. A mulher sentou-se diante da câmera com o rosto pálido e os olhos vermelhos. Ela se culpava abertamente, acreditava que não havia demonstrado atenção e profissionalismo suficientes como mãe para reconhecer a tempo os sintomas alarmantes da filha e prevenir a tragédia. Segundo ela, vários meses antes do ataque, a menina se isolava cada vez mais e por mais tempo em seu quarto no andar de cima. Ela passava 5 a 6 horas seguidas lá, recusando qualquer contato com os entes queridos. Não saía nem para comer. Para a família, isso era extremamente incomum. Antes, a filha era sociável e aberta. Mas a mãe atribuía as mudanças graduais de comportamento aos problemas típicos da adolescência e às alterações hormonais. Ela lembrava perfeitamente de ter passado por um período de transição semelhante. Isolamento, mudanças de humor, desejo de ficar sozinha. Muitos espectadores e conhecidos consolaram a mãe após a entrevista, escrevendo mensagens de apoio. No entanto, a polícia, durante a investigação, descobriu detalhes que April poderia realmente ter omitido ou não percebido. As amigas da agressora, várias colegas de classe, forneceram informações assustadoras aos detetives durante os interrogatórios. Descobriu-se que pelo menos 3 amigas da estudante ouviram dela a confissão direta de que ela queria machucar o irmão. Não um abstrato "ele me irrita", mas uma intenção concreta. Isso aconteceu pouco antes do ataque, durante uma conversa comum no recreio. Provavelmente, as amigas não levaram essas palavras a sério naquele momento. Pensaram que ela estava apenas desabafando, exagerando por causa de alguma briga. Por isso, não contaram a ninguém, nem mesmo aos pais ou professores. April, por sua vez, insistiu firmemente que ela mesma nunca tinha ouvido algo parecido diretamente da filha. Não havia tais registros preocupantes, nem mesmo no diário pessoal, que foi apreendido e cuidadosamente examinado.
Avaliando a situação profissionalmente, psiquiatras especialistas confirmaram que alguns medicamentos para o transtorno de déficit de atenção podem realmente provocar perigosas flutuações no estado mental de pessoas predispostas. Isso ocorre relativamente raramente, talvez um caso em 1000 pacientes. Certas circunstâncias desfavoráveis devem coincidir: genética, estresse, outros fatores. A irmã de Xander poderia fazer parte daquele pequeno percentual de pessoas que se tornam inesperadamente agressivas com o uso desses medicamentos, exibem impulsividade aguda ou desenvolvem uma tendência à autoagressão. Tudo isso realmente correspondia ao comportamento observado da adolescente nos últimos meses antes do incidente. Mas também surgiram sérios oponentes a essa teoria na comunidade médica. Eles argumentavam logicamente que, nos vários meses em que a estudante havia parado completamente de tomar o medicamento após a interrupção, ele deveria ter sido totalmente eliminado de seu organismo de forma natural, e, portanto, não poderia mais causar quaisquer efeitos colaterais ativos no momento do ataque. April continuou a defender obstinadamente sua versão e sua filha, acreditando que o medicamento poderia ter causado danos cerebrais graves e irreparáveis ainda durante o período de uso ativo, há vários anos. Embora tal visão explicasse logicamente o ocorrido, nem todos os especialistas consultados pela mídia apoiavam essa opinião controversa. A menina foi levada a um centro para menores infratores durante o período de espera das audiências preliminares. Inicialmente, questões processuais sobre como proceder legalmente com ela foram longamente discutidas. Paralelamente, psiquiatras experientes trabalhavam diariamente com ela, prestando assistência terapêutica intensiva e avaliando cuidadosamente o estado mental atual da suspeita. Durante todo esse período de observação, várias semanas, ela não apresentou quaisquer sintomas alarmantes óbvios, mudanças bruscas de humor, agressão ou tendência a causar danos físicos a si mesma ou a outras pessoas. Ela estava surpreendentemente calma, não agressiva, até apática. Isso se tornou um motivo de peso para alguns especialistas contestarem a opinião da mãe sobre o dano a longo prazo do medicamento. Muitos psiquiatras afirmaram em seus laudos que, se o medicamento realmente tivesse causado danos orgânicos graves e irreversíveis às estruturas cerebrais, a menina, mesmo em detenção, em condições de estresse, continuaria a apresentar consistentemente sinais acentuados de desvios psíquicos. Mas isso não aconteceu. Vários outros especialistas propuseram uma versão alternativa. Antes do ataque, algum estresse agudo muito forte ou evento traumático ocorreu na vida da menina. Infelizmente, nem ela mesma, nem a mãe, nem o círculo mais próximo, amigos, parentes, professores, tinham sequer suposições aproximadas sobre o que especificamente poderia ter afetado tão criticamente a adolescente naquele período. No final, optou-se pela opinião cautelosa de que fatores múltiplos e ocultos desempenharam um papel significativo, os quais, em conjunto, poderiam ter causado um surto psicótico agudo de curta duração naquela noite específica. Inicialmente, os detetives consideraram seriamente a versão de que substâncias psicoativas proibidas poderiam ter estado envolvidas no incidente. Talvez a menina estivesse experimentando, tomou algo que causou uma reação inadequada. No entanto, durante o período de detenção, a estudante não foi diagnosticada com absolutamente nenhuma dependência física ou psicológica. A perícia toxicológica de sangue e urina mostrou inequivocamente que o organismo estava limpo de quaisquer substâncias. Durante uma busca minuciosa na casa, nada de comprometedor foi encontrado, nem comprimidos, nem pós, nem material vegetal.
Os amigos próximos da menina também afirmaram em uníssono que nunca a viram usar sequer as substâncias mais leves ou demonstrar interesse no assunto. A ideia de problemas psíquicos primários permaneceu a versão principal e mais provável na agenda da investigação. A menor infratora não conseguiu explicar de forma completa e clara seu ato, mesmo após vários meses intensivos de trabalho diário com médicos e psicólogos qualificados no início do curso de reabilitação compulsório. A versão de um surto psicótico súbito e de curta duração explicava de forma bastante lógica o ocorrido do ponto de vista médico, embora nem todos os especialistas estivessem dispostos a aceitar essa ideia incondicionalmente sem pesquisas adicionais. Uma série de especialistas independentes que trabalharam diretamente com a adolescente no centro gradualmente chegou a uma conclusão diferente. Eles levantaram a hipótese de que ela poderia ter desenvolvido um transtorno bipolar grave desde a primeira infância, que havia sido inicialmente diagnosticado incorretamente como um TDAH mais leve. Nesse caso, o uso prolongado de medicamentos para o transtorno de déficit de atenção não apenas não seria eficaz, mas poderia até agravar significativamente a situação real e provocar episódios maníacos. April continuou a insistir firmemente em entrevistas e conversas que sua filha sempre se comportou bem ao longo da vida, sendo uma adolescente calma, reservada e obediente. Após o início da detenção em uma instituição fechada, o transtorno bipolar, se realmente existisse, não poderia simplesmente desaparecer ou se esconder. Pelo contrário, só poderia piorar em condições de estresse, isolamento e trauma. Mas os médicos não observaram nada disso na menina. No cenário de discussões midiáticas e repercussão pública, surgiram pessoas que se manifestaram ativamente contra a posição da mãe. Cidadãos preocupados, em comentários e fóruns, declararam em voz alta que a mulher estava se comportando de forma completamente errada e imoral, continuando a apoiar abertamente uma pessoa que cometeu o que cometeu. Mas a mãe não pretendia ceder à opinião pública. April acreditava firmemente que sua filha precisava de apoio maternal e de ajuda psiquiátrica profissional mais do que nunca neste momento. A mulher estava absolutamente convencida de que tudo o que aconteceu foi resultado direto de um erro médico e de um diagnóstico incorreto. E que, em sã consciência, em estado normal, a filha dela jamais, em nenhuma circunstância, teria atacado seu irmão mais novo, a quem amava. Alguns observadores percebiam o comportamento da mulher como o ato de uma mãe verdadeiramente heróica, que com todas as forças disponíveis continua a proteger a sua adolescente, apesar da monstruosidade do ocorrido. Mas a situação não ficou sem críticas duras, por vezes cruéis. A mãe queixou-se em entrevistas que enfrentou condenação aberta e até ameaças por parte dos vizinhos, que acompanhavam de perto o desenrolar dos acontecimentos através das notícias. Alguém escreveu um insulto com tinta na cerca da casa deles. Alguém atirava pedras nas janelas à noite. Surgiram numerosos oponentes na internet que a chamavam abertamente de má, uma mãe irresponsável. As pessoas escreviam nos comentários que ela não dava atenção suficiente à menina por anos, perdeu todos os sinais e, no fim, não conseguiu proteger o filho do perigo que crescia sob o mesmo teto. Apesar de toda essa crítica dura e dolorosa de todos os lados, April continuou a defender a filha publicamente de forma consistente. Em cada entrevista que dava a canais locais e regionais, ela repetia várias vezes que estava apenas à espera do momento em que tudo isso finalmente acabasse e a filha pudesse voltar para casa, para a família. A mulher entendia perfeitamente, de forma realista, que seria preciso muito tempo, talvez anos, para se recuperar completamente psicologicamente após esse episódio assustador e traumático para todos.
mas ela categoricamente não queria desistir da menina, abandoná-la. A mãe não perdia nenhuma oportunidade de afirmar publicamente que culpava acima de tudo a si mesma pelo que aconteceu com o filho mais novo e pela deterioração crítica do estado mental da filha mais velha que levou à tragédia. Muitas discussões acaloradas na comunidade médica e na mídia giraram em torno de um medicamento específico que foi usado por anos para combater farmacologicamente o transtorno de déficit de atenção na menina. Especialistas farmacologistas citaram numerosos grandes estudos independentes realizados nas últimas décadas, que confirmaram de forma convincente sua eficácia clínica e segurança relativa quando usado corretamente. Isso confirmava indiretamente a ideia alternativa de que a menina, desde o início, poderia estar sofrendo de algo muito mais grave e perigoso do que um simples TDAH. E a ela foi simplesmente dado um diagnóstico primário fundamentalmente incorreto desde o começo. Nesse caso, esse medicamento específico fisicamente não poderia aliviar sua condição real, apenas mascarava os sintomas. A família da menina sofreu sérios danos à reputação quando moradores locais, jornalistas e detetives da polícia começaram a investigar metodicamente o seu passado, incluindo as partes mais sujas. O trabalho meticuloso dos investigadores permitiu encontrar antigos registros médicos e policiais, segundo os quais a mãe de April, ainda na sua primeira juventude, consumiu ativamente substâncias psicoativas proibidas por algum tempo e estava oficialmente registrada como dependente num programa de reabilitação. Ela só parou com tudo isso definitivamente quando inesperadamente descobriu a gravidez da futura filha. E até esse momento ela usava sistematicamente, quase diariamente, por um longo tempo. Isso poderia, teoricamente, ter influenciado o desenvolvimento do feto. Em seguida, os detetives analisaram o passado criminal do pai biológico da menina. Verificou-se, ao consultar as bases de dados, que ele também sofreu por muito tempo de dependências graves, heroína, metanfetamina, e até cumpriu repetidamente penas de prisão reais por posse e distribuição. Logicamente, a menina nasceu numa família extremamente desfavorecida e disfuncional. E os primeiros anos de vida, criticamente importantes, cresceu e se desenvolveu exatamente num ambiente tão tóxico e perigoso. Quando April ainda estava grávida da filha, o pai biológico dela estava justamente na prisão por 2 anos devido a mais um caso relacionado a substâncias proibidas. Quando o homem finalmente foi solto, a ligação emocional e física entre eles já estava completamente, definitivamente rompida. April, a essa altura, havia decidido firmemente que queria mudar radicalmente de vida e recomeçar do zero por causa da adolescente. O pai da menina não insistiu particularmente em participar da educação e simplesmente desapareceu silenciosamente. Se dissolveu. Ninguém mais ouviu falar dele. Mas começar uma vida plena do zero como se viu não foi totalmente possível. O padrasto da menina, Levi Lida, pai biológico de Xander, também tinha sérios problemas documentados com a lei. Repetidas vezes dirigir sob forte embriaguez, perturbação da ordem pública com uso de força e até roubo de carro alheio. Vários anos antes da tragédia com Xander, ele foi oficialmente acusado de crueldade contra animais de estimação após um incidente horrível. Em estado de embriaguez, ele afogou um pequeno gatinho na banheira com água na frente da menina, que tentava impedi-lo e chorava. Possivelmente, este evento extremamente traumático e chocante teve um sério impacto negativo a longo prazo na sua psique ainda frágil. Naquela ocasião,
o homem fez um acordo com a acusação através do seu advogado, confessando formalmente o ato ilegal contra o animal. Declarou em tribunal que o ato foi causado exclusivamente pelo abuso de álcool forte e pela perda de controle. Por este crime, foi enviado compulsoriamente, por decisão judicial, para um tratamento hospitalar prolongado para dependência de álcool, num centro especializado. Mas a história dos problemas domésticos do pai de Xander não terminou neste episódio, mas continuou. Mais tarde, já durante o cumprimento de uma pena por outra infração, ele espancou cruelmente o seu colega de cela, na cela comum, tão severamente e por tanto tempo que este sofreu um traumatismo crânioencefálico de gravidade moderada diagnosticado e passou uma semana no hospital da prisão. Quando todos esses episódios extremamente desagradáveis da biografia da menina e de sua família biológica se tornaram gradualmente conhecidos do público em geral através das investigações jornalísticas, muitas pessoas começaram a citá-los ativamente como a principal causa do gradual agravamento de seu estado mental, que acabou levando àquela terrível tragédia. Mas todo esse passado descoberto e as versões dos especialistas pouco ajudavam no trabalho prático do sistema de justiça no presente. As principais dificuldades processuais estavam relacionadas principalmente com a idade formal da criminosa. No momento da prática do ato, ela objetivamente não se enquadrava na legislação penal padrão do estado de Oklahoma, que se aplicava claramente apenas a infratores mais velhos. Antes de atingir essa idade limite, os menores, por lei, não podiam ser fisicamente submetidos a um julgamento completo como cidadãos adultos. Nesse cenário legal, as autoridades simplesmente não sabiam o que fazer com ela a seguir. Até abril do mesmo ano de 2023, já 3 meses após o incidente, a mãe da menina deu mais uma entrevista detalhada a um jornal local. Ela declarou publicamente com amargura que sua filha ainda não havia sido formalmente acusada de absolutamente nenhuma infração oficial pela promotoria. O caso estava em suspenso. Não se descartava realisticamente que, num futuro próximo, as acusações pudessem de fato surgir quando os advogados resolvessem as sutilezas processuais. A mulher, por sua vez, expressava abertamente a sincera esperança de que sua filha, no final, não enfrentasse uma dura e longa pena de prisão numa colônia comum, mas sim um tratamento psiquiátrico especializado e uma reabilitação complexa numa instituição médica fechada. Essa visão humana da situação era ativamente apoiada pela família estendida de April, avós, tias, tios. Todos os parentes se uniram emocionalmente em torno dela após a trágica perda de Xander, oferecendo todo o apoio possível. A mãe contou detalhadamente ao jornalista que sentia uma culpa pesada e opressora pelos seus 2 filhos. Afinal, como mãe, ela um dia lhes prometeu segurança e proteção absolutas no lar. Prometeu que a casa seria uma fortaleza. Agora, a mulher sentia agudamente que havia fundamentalmente falhado com ambos, não conseguindo reconhecer o perigo a tempo. Para conseguir lidar de alguma forma com o sério fardo financeiro que se abateu sobre ela, funeral, advogados, psicólogos, os entes queridos organizaram uma arrecadação pública de fundos de caridade na popular plataforma de crowdfunding GoFundMe. A campanha inesperadamente revelou-se relativamente bem-sucedida. Isso permitiu arrecadar cerca de $20 mil em algumas semanas, vindos de estranhos solidários. O dinheiro destinava-se a ajudar em questões jurídicas complexas relacionadas com a defesa da menina e para a mudança urgente da mãe, juntamente com o filho mais novo, para uma casa completamente nova. A mulher tomou a dolorosa,
mas necessária decisão de recomeçar a vida completamente em um novo lugar, em outra área da cidade, onde ela e os filhos não seriam constantemente reconhecidos, condenados por vizinhos agressivos e onde as memórias traumáticas daquela noite não os perseguiriam. Essa decisão, previsivelmente, gerou opiniões muito contraditórias e polarizadas na sociedade. Uma parte significativa das pessoas preocupadas apoiava sinceramente a iniciativa de arrecadação de fundos, chamando publicamente April de uma mãe realmente boa e amorosa, que, apesar de tudo, continua a amar incondicionalmente a sua adolescente traumatizada e a ajudar ativamente a menina a recuperar-se psicologicamente. Outros comentaristas, no entanto, consideravam que a mãe estava sendo demasiado branda, excessivamente leal e condescendente com uma criminosa que merecia um castigo severo. A menina, até hoje, encontra-se num centro especial fechado para infratores juvenis e lá recebe tratamento psiquiátrico intensivo diário sob a supervisão de médicos. Ela ainda se sente intensamente culpada pelo ocorrido e constantemente se preocupa ao conversar com psicólogos que com este ato impulsivo arruinou irremediavelmente toda a sua vida futura. Que agora ela nunca mais terá uma infância normal, estudos, amigos, família. O seu destino legal final ainda não foi decidido pelas autoridades. A questão permanece em aberto. Se, no final, ela for oficialmente julgada pelo sistema juvenil como menor, considerando todas as circunstâncias atenuantes, realisticamente enfrentará uma pena relativamente curta de alguns anos numa instituição especial. É provável, segundo as previsões dos advogados, que ela não seja fisicamente mantida sob custódia rigorosa para além da idade adulta. Depois disso, ela, teoricamente, poderia ser libertada em liberdade condicional mediante bom comportamento. Se, no entanto, as autoridades estaduais decidirem, inesperadamente, para criar um precedente, julgá-la como adulta, apesar da idade formal no momento do crime, o que é extremamente improvável, mas legalmente possível em casos excepcionais, ela, hipoteticamente, poderá receber uma pena de privação de liberdade real muito, muito maior. Talvez até prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. April, por sua vez, planeja firmemente, num futuro próximo, apresentar oficialmente uma grande ação civil em tribunal simultaneamente contra a empresa farmacêutica fabricante do referido medicamento e contra o psiquiatra específico que, há muitos anos, prescreveu esse remédio sem exames suficientes. Ela ainda acredita sinceramente que ele é a causa farmacológica direta das alterações irreversíveis na psique e da subsequente agressão incontrolável de sua filha.